Boa noite, graça e paz, paz e graça. Graça é paz e paz é graça. Aleluia! Que coisa boa estar aqui com vocês, uma bênção mesmo. Queridos, eu quero conversar com vocês sobre essa frase, que está na Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. É um versículo, e o Almeida traduziu: orai sem cessar. A equipe do Saião na NVI e Dona Beth Bacon, minha mãe na fé, fez parte da tradução, só que ela fez o livro dos Salmos. Eles traduziram como orem continuamente, orem sem interrupção, não pare de orar. Porque a gente tem essa tendência. A nossa natureza pecaminosa, ela sempre vai buscar fugir da dor e buscar o prazer. E oração não é algo que agrada a nossa carne. Por isso a gente tem essa tentação de esquecer de orar. E com a correria do dia a dia, a gente acorda cedo e dorme tarde, vai para cá, vai para lá. Quando vê, a semana passou e a gente não teve um tempo de qualidade conversando com o nosso Deus. Alguém já disse que se a vida cristã fosse um trem, os dois trilhos seriam a Bíblia e a oração. É o arroz com feijão que sustenta o crente. De vez em quando a gente come uma lasanha, de vez em quando a gente come uma picanha, de vez em quando, mas o que sustenta a gente é o arroz com feijão do dia a dia. Portanto, às vezes a gente recebe uma palavra de Deus, a gente vai a um evento, divisor de águas, a gente tem uma experiência extraordinária, mas o que nos sustenta na presença de Deus é esse arroz com feijão básico e eficiente: Bíblia e oração. Quando eu era adolescente, na Igreja Batista Central de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, eu era voluntário lá no Mini, que obviamente não chamava Mini, que eu achei, falei com a Vasti aqui mais cedo, achei genial esse nome, faz todo sentido. Mini, né? Ministério Infantil. A gente fica inventando negócio de kids, nós não somos gringos, né? Ministério Infantil Mini. Já falei com ela que eu vou copiar, depois eu acerto com ela os direitos autorais, porque nós estamos comprando, inclusive quero pedir sua oração por isso. Lá nós temos o templo e ao lado temos uma quadra poliesportiva, depois temos pista de skate, um lugar, um parque, barquinho para as crianças, e lá, depois disso, temos uma casa que é estratégica. A igreja fica de esquina, então para lá não tem como crescer. Para lá tem essa casa. E aí a gente precisa comprar, e a proprietária descobriu que era a igreja que estava interessada e jogou o preço lá nas alturas. Então nós alugamos por enquanto, mas a prioridade de compra é nossa, e nós já pisamos lá dentro, oramos e já é nosso. Então nós já vamos quebrar o muro, já vamos fazer reforma e vamos fazer o ministério infantil lá. Eu estava pensando em fazer Pibitaim Kids, as crianças já chegar e ir para lá direto. Mas agora eu tive uma ideia maravilhosa, mas vocês não contam para ninguém. Que eu vou chegar lá em São Paulo e a ideia vai parecer minha, louvado seja Deus. O povo vai falar: o nosso pastor é muito criativo. Você sabe que o segredo da originalidade é não revelar a fonte. Porque é pouca coisa que cria. Na verdade a gente vai transformando, e é uma bênção inspirar com coisas boas, né? Minha avó dizia: anda com os bons que você fica melhor. Então é sempre bom. E aí eu tive essa ideia maravilhosa de fazer a fachada lá do Ministério Infantil igual a fachada da igreja, e aí lá vai chamar Mini Pibitaim, ó. Entendeu? A mini igreja, e na verdade é o Ministério Infantil, né? Genial, eu sou criativo mesmo. Não precisa elogiar, eu sei. Então, queridos, nós precisamos nos lembrar
de que a gente não pode parar de orar. E eu vim aqui para isso, para refrescar a sua memória nessa ordem, nesse mandamento, nesse estatuto perpétuo do Senhor para nós. Não podemos parar de orar. Eu comecei a pregar ainda adolescente. E me interessei por esse negócio de pregação e comecei a estudar. E aí descobri um pregador muito famoso, e muitos o chamam de o príncipe dos pregadores. Pastor Charles Haddon Spurgeon, pastor batista, aleluia. Pensa num homem que pregava. E aí eu comecei a tentar aprender pregação com ele, fui lendo um monte de coisa, e me deparei com um livrinho do Steve Miller, que é uma espécie de mini biografia, contando várias histórias que a Susannah Spurgeon contou depois que ele faleceu. E eu achei que eu ia aprender sobre pregação, e na verdade eu tive uma aula sobre oração. E aí eu descobri que o segredo do ministério do Spurgeon não era o que ele fazia no púlpito, era o que ele fazia antes de subir no púlpito. E a Susannah contou que uma noite ela estava deitada e levou a mão ao lado, percebeu que ele não estava ali, foi procurando, ele sempre teve a saúde muito debilitada. Então ela, preocupada com ele, foi tateando e percebeu que ele estava ajoelhado aos pés da cama. Concluiu que ele estava orando, não quis incomodar, voltou a dormir. Depois ela despertou, levou a mão, ele ainda não estava lá. O dia amanheceu, ela levantou, estava na cozinha, terminando de preparar o café da manhã, então ele vem do banheiro, se arrumando, senta para comer, e ela, como toda esposa preocupada, meu bem, você fica fazendo isso, e a sua saúde não é boa, você ficou orando de joelhos a noite toda, Charles, você não pode fazer isso e tal. E ele respondeu para ela, é por isso mesmo. E ela, mas você tem muita coisa para fazer hoje. Você tem que dar aula, tem reunião, e tem que ir para a rádio, e depois tem que ter reunião com os diáconos. Imagina, o corpo diaconal de uma igreja que tinha cerca de 30 mil membros. Spurgeon batizou no seu ministério curto, porque ele morreu com 58 anos, ele batizou mais de 19 mil pessoas. E ele disse para ela, eu tenho tanta coisa importante para fazer hoje, que se eu não orasse pelo menos 6 horas, eu não daria conta de fazer tudo. Não de acordo com a vontade de Deus. Sabe qual é o problema, irmãos? É que a gente acha que orar é perder tempo. E aconteceu um negócio, eu conheço fulano, conheço Beltrano, eu vou ligar e vamos resolver, e vamos... Meu irmão, quando nós fazemos, é o nosso braço que se cansa. Mas quando nós oramos, é o braço do Senhor que se estende ao nosso favor. E a gente se esquece que a primeira coisa que a gente deve fazer, em qualquer circunstância, é orar. Outra história diz que um amigo de infância dele, ele morava no interior da Inglaterra, o amigo foi a Londres resolver um problema e passou lá na igreja para revê-lo. E Spurgeon recebeu, ele entrou, eles tomaram um chá, Spurgeon foi mostrando a igreja, vários andares de galeria, aquele templo gigantesco, e o amigo, impactado com a magnitude daquela igreja, e foi mostrando todas as salas, a estrutura, e foi num corredor onde a última sala ficava embaixo do púlpito. E aí o Spurgeon disse, olha, agora eu vou te mostrar o lugar mais importante da igreja. Quando Spurgeon abriu a porta, o amigo esperou algo extraordinário. O que é que tem nessa sala que é o lugar mais importante? Quando ele entrou, era um tapete e algumas almofadas. O amigo não entendeu. Como assim, Charles? O que é que tem de importante nessa sala? Ele disse, é porque aqui é a sala de oração. Essa madeira aí em cima é o mezanino e lá em cima está o púlpito.
Então, quando eu estou pregando lá em cima e eu sinto que a coisa está pesada, que a batalha está ferrenha, então eu bato o meu pé e os irmãos aqui embaixo sabem que eu estou precisando, então eles intercedem de forma mais forte. E eu só tenho ousadia para pregar lá em cima, porque eu sei que tem gente aqui embaixo orando por mim. E aí o amigo perguntou: Spurgeon, muita gente se converte lá em cima? Ele falou: muita. Você tem batizado muita gente? Ele falou: centenas. Quantos membros está a igreja, Spurgeon? E ele disse: uns 30 e pouco. 30 e poucos mil? Ele falou: não, 30 e poucos mesmo. Que é isso, Spurgeon? Uma igreja desse tamanho? A nossa igreja lá na roça tem mais do que 30 e poucas pessoas? E ele disse: então você está perguntando sobre os que frequentam lá em cima? Não, lá em cima frequenta muita gente, mas eu só considero membro quem frequenta aqui embaixo. E se os hall de membros das igrejas só estivessem aqueles que frequentam as reuniões de oração? Teríamos halls de membros gigantescos, minúsculos. Sabe, queridos, nós estamos num tempo onde nós temos gigantes nos púlpitos, nefilins nos palcos e pigmeus no secreto com o Senhor. Verdadeiros anões quando se trata em intimidade com Deus. Nós precisamos resgatar isso, porque nós somos o povo que crê no poder da oração. Nós somos o povo que ora. O livro da nossa fé tem diversas histórias sobre o poder da oração. Você se lembra da primeira multiplicação dos pães? Talvez você não percebeu um detalhe que tem ali. Você sabe, Mateus capítulo 14, Jesus está pregando, o povo vem para o culto e Jesus demorava um pouco mais. Então, um adolescente, ele era um jovem, um mancebo, ele tinha entre 12 e 30 anos. 0 a 12 é criança, 12 a 30 é mancebo, 30 para frente é varão, cabelo ficou branco, é ancião. E aí o menino adolescente em fase de crescimento, sabia que o culto de Jesus demorava um pouco mais, ele levou o lanchinho dele, 5 pães e 2 peixinhos de sobremesa. Eu tenho 2 filhos, Mateus e o Manuzinho, o pessoal. Só que agora ele, né? Ele é o Manuzão e eu que sou o Manuzinho. E pensa nos meninos que comem. E aí os discípulos vieram para Jesus e disseram: Senhor, vamos mandar esse povo embora, porque olha, não dá para dar comida para todo mundo, é muita gente, é 5.000 homens, fora as mulheres, as crianças e os mancebos, que não estão naquela conta, são só varões contados. Jesus, deve ter umas 10.000 pessoas aí, não dá para dar pão para todo mundo não. O que é que eles têm aí? Vê aí o que é que eles têm. Não, Senhor, você não está entendendo. Ainda que tivesse 10 padarias, não tem como. E aí alguém traz do menino, né? 5 pães e 2 peixes. Aí o versículo 19 diz: Jesus mandou todo mundo sentar na grama, pegou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e deu graças. O que é que Jesus fez com o pouco que veio na mão dele? Orou. Não pare de orar, ainda que você tenha pouco, porque o nosso Deus é o Deus da multiplicação. Pega o pouco que você tem e põe nas mãos de Jesus, e você vai ver o milagre da multiplicação acontecer. Mas é preciso orar. E diz o texto que todos comeram. E ainda sobraram. Quantos cestos? Quantos cestos? Tem alguém aí? Vou chamar o pastor Gilson para voltar. Porque ele estava aqui, o povo estava animado. Ele saiu.
Quantos cestos? 12. Obrigado, meu filho, que voz abençoada. Gostei de ver, voz de profeta. Aleluia. 12 cestos. Quantos eram os discípulos? Você nunca reparou isso, não? Está escrito não, só... Você sabe que eu sou um cara criativo. Eu acho que Jesus está dizendo assim, ó, cada um vai carregar um cesto para largar de ser incrédulo. Porque nós somos como aqueles discípulos. Senhor, temos tão pouco, não adianta nem orar. E Ele está dizendo, não pare de orar, e eu posso multiplicar. Não pare de orar, que Jesus pode multiplicar. Ah, pastor, eu tenho menos do que pouco. Eu já tive pouco, agora eu tenho menos. Você se lembra daquela história? Que no Reino do Norte, um rei pegou uma mulher cananeia, princesa de Baal, né? Isra-Baal. Aí a gente transliterou Jezabel. E aí o negócio estava desandado lá em Samaria, e Elias botou o dedo e falou, não vai chover, para vocês verem quem é que manda em Israel, se é Jeová ou se é Baal. E não choveu. Muito tempo sem chover, virou um caos. Tudo muito caro, a violência aumentou. E aí o Elias falou, bom, está na hora de botar esse povo no lugar deles. Desafiou os profetas de Baal, e no capítulo 18 do primeiro livro dos reis, subiu o Monte Carmelo, e lá ele desafiou os profetas, e falou, chama Baal e manda ele demonstrar o poder dele. E aí os caras cantaram, gritaram, bateram o tambor, nada. O Elias falou, agora só um minuto. Foi lá, fez um altar, botou oferta, cavou, botou água, falou, vai Jeová, mostra para eles quem é Deus. E bum! Fogo do céu. Uma vez eu estava dando uma aula de EBD sobre esse texto, classe de adolescentes, eu perguntei para os meninos, o que é que vocês acham que é um fogo do céu? Aí um adolescente respondeu, é um Hadouken de Jesus. Falei, não menino, isso é videogame, rapaz. É por isso que a gente às vezes acha que na Bíblia as coisas eram muito extraordinárias e hoje não acontece mais. Às vezes é um pouquinho de falta de interpretação da nossa parte. A gente é criativo demais e exegético de menos. Então, querido, fogo do céu é o jeito do hebreu chamar um relâmpago. Um negócio que cai do céu e pega fogo onde cai, é fogo do céu. Só isso. Aí falando isso, tem gente que fala, então não foi milagre, então não foi extraordinário, relâmpago é coisa normal. Um relâmpago sem nenhuma nuvem no céu, há anos que não chovia. Naquele lugar, naquela hora, exatamente quando Elias precisou. E aí o povo fica envergonhado, Elias fala, vai Acabe, pode ir embora. Vai jantar com a sua mulher lá, aquela abençoada. E diz o texto, Elias chamou o menino, o moço, o discípulo, e subiu o monte de novo. E olha o que diz o texto, em cima, gente, pelo amor de Deus, um profeta, em cima de um monte, ele bota o joelho no chão e o rosto no meio do joelho. O que é que ele está fazendo? Aí o menino vai lá e volta, vai lá e volta, vai lá e volta, cadê nuvem, cadê nuvem, cadê a chuva, não tem como chover sem nuvem. E de cima do Carmelo dá para ver a direção, não dá para ver o mar, mas dá para ver a região do mar Mediterrâneo, que é de onde vem a chuva. E o menino está olhando, e ele volta e na 7ª vez o menino fala, profeta, quase nada. Como assim, meu filho? Quase nada. Tem nuvem ou não tem? Não, tem, mas ela é muito pequena. Qual é o tamanho da nuvem, meu filho? É do tamanho da minha mão. É desse tamanho aqui, ó, daqui até aqui. Como é que vai chover a chuva que nós precisamos numa nuvenzinha desse tamanho? O Elias vira para o menino e fala, meu filho, corre. Mas corre muito, que senão você vai ficar todo encharcado. O texto diz que choveu
abundantemente sobre Israel. Não pare de orar, ainda que você tenha quase nada, porque o nosso Deus é o Deus da abundância. Você tem pouco, Ele pode multiplicar. Você tem quase nada, Ele pode fazer sobrar. Porque Ele é o Todo-Poderoso. E basta uma palavra, e acontece. Talvez você está aqui nessa noite dizendo, pastorzão, palavra abençoada, mas só que a minha situação é realmente pior do que isso aí. Eu já tive pouco, já tive quase nada. O meu negócio agora, pastor, é que eu não tenho mais nada. Eu não tenho nada de expectativa, eu não tenho nada de esperança, eu não tenho nada de fé. Pastorzão, para mim eu acho nessa área, nesse assunto aqui, ó, eu acho que não vale a pena orar não, porque eu não tenho mais nada. O meu conselho para você permanece o mesmo. Você não tem nada, não pare de orar. Você se lembra de Lázaro? Você assistiu na Record? Betânia era uma pequena vila, cerca de 300 moradores. Quando Jesus vinha do norte para Jerusalém, passava por lá para fazer um lanche. Quando Jesus vinha de Jerusalém, parava lá para fazer um lanche. Aproveitava o ensejo do lanche para discipular aqueles 3 irmãos. Um pequeno grupo lá na casa deles. Numa daquelas vezes, eles encurralaram Jesus com perguntas, como sempre faziam, e começaram a jogar pedra. E para não morrer, Jesus e os discípulos fugiram. Saíram correndo e foram embora para Galiléia. O Lázaro ficou doente, piorou, as meninas ficaram preocupadas, mandaram recado para Jesus voltar. Então chegaram lá, Jesus, o Lázaro está ruim, as meninas pediram para o Senhor voltar. E aí Jesus diz, beleza, eu estou voltando já, só que ele não vai. E aí o Lázaro piora, Lázaro morre, passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, no 4º dia é que Jesus aparece. Em João 11 narra todo esse drama, e o 35 é muito emblemático, que diz que Jesus chorou, né? E um poeta urbano pegou essa frase e fez uma poesia, que na minha opinião é a poesia mais bonita que eu já vi sobre essa frase, Jesus chorou. O poeta não se declara crente, cristão, né, evangélico, mas eu acho que ele conseguiu captar a sensação, a essência desse negócio de chorar, sabe? É um poeta urbano. E ele diz, o que é, clara e salgada, cabe em um olho e pesa 1 tonelada. Tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta. Na calada ela vem, refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança. Pode ser causada por vermes imundanos, o spleen da flor cruel que você ama, amante do drama, vem para minha cama por querer. Sem me perguntar, me fez sofrer. E eu que me julguei forte, eu que me senti, serei um fraco quando outras delas vi. Se o barato é louco e o processo é lento, no momento, deixa eu caminhar contra o vento. Que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável? O vento não, ele é suave, mas é frio, implacável, é quente. Borrou a letra triste do poeta, correu no rosto pardo do profeta. Verme, sai da reta, a lágrima de um homem vai cair, e esse é o seu BO para a eternidade. Diz que o homem não chora, tá bom, falou. Não cai nessa, irmão, até Jesus chorou. Daí para frente eu não posso falar mais. O nome do poeta é Pedro. O apelido não posso dizer.
Pois talvez você vai se escandalizar. Mas você pegou a ideia da poesia? Como é que pode um negócio tão pequeno ter um peso tão grande? E aí então, Jesus voltando, entrando em Betânia, alguém deve ter gritado: "Ô Jesus!" As meninas estavam em casa. E eu acho maravilhoso a diferença dessas duas irmãs. Eu acho lindo algumas coisas. Uma delas é que elas eram irmãs e completamente diferentes. E elas eram discípulas de Cristo, mas completamente diferentes. E eu não vejo, hora nenhuma, Jesus repreendendo o fato delas serem diferentes. Repreendeu talvez a escolha que uma ou outra fez em um ou outro momento. Mas eu acho, irmãos, que Jesus não veio para mudar o nosso temperamento, mudar a nossa personalidade, eu acho que Jesus veio para mudar o nosso caráter. Porque tem muita gente que é quietinha e parece piedosa, mas o veneno chega a escorrer aqui no canto da boca. Então não confunda temperamento com espiritualidade. Ai, fulano é tão quietinho, olha como ele é equilibrado, espiritual. Não, às vezes é o maior fofoqueiro. E fulano que é agressivo, olha como ele é carnal. Às vezes não, é o que mais obedece a Deus. Então, não confunda não, irmão. Eu não estou dizendo que todos que têm um temperamento mais ameno são perigosos e que todos... Não, eu estou dizendo que não se engane com os temperamentos. É por isso que Deus gosta de ver o coração e não aquilo que parece. E essas irmãs completamente diferentes. Quando entra lá, versículo acho que 20 por ali, né? Aí diz que Marta, ouvindo, já pulou a janela e saiu correndo. E a Maria veio: "Oi? Ah." Aí a Marta chegou lá e Jesus, desesperada, né? Ai, taja preta. Se o senhor tivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Jesus: "Calma, menina. O que é que foi?" "Morreu. 4 dias, já era." Se o senhor tivesse, ele não tinha morrido. E essa frase eu acho maravilhosa. "Mas se o senhor pedir ao Pai qualquer coisa, Ele te concede." Aí Jesus: "Então bora para o cemitério. Você crê?" "Creio." "Então você vai ver a glória." Aí pula lá para o 39 mais ou menos, né? Jesus chega lá e fala: "Tira a pedra aí, gente." Aí o pessoal: "Não, Jesus, acho que o senhor não entendeu. 4 dias já, fedendo já. Tira a pedra, gente." "Não, Jesus, eu acho que o senhor não entendeu. Quando ele estava doente, a gente ainda tinha esperança. Mas aí ele morreu. Quando ele morreu, a gente tinha... Então a medicina podia ajudar a gente enquanto ele estava vivo. Depois que ele morreu, a gente tinha religiosidade. Uma crendice nossa daqui de Judá, que até o 3º dia dá para ressuscitar. Mas depois do 4º, nem Deus ressuscita ninguém. É por isso que Jesus chegou no 4º dia, irmão. Porque Jesus não atrasa, ele faz tudo de propósito. De propósito. E aí, o povo que já não tinha mais nada, não queria nem tirar a pedra. E Jesus dizia: "Tira a pedra, gente." Será que Jesus não tinha poder para olhar aquela pedra e fazer ela sair? Eu acho que o que a Bíblia está nos dizendo aí é que Ele não vai fazer aquilo que nós podemos fazer. Tirar a pedra é a nossa parte, fazer o milagre é a parte dele. Eu vejo um monte de gente: "Senhor, me ajuda, tira essa pedra da minha vida." E eu imagino ele lá em cima dizendo: "Já mandei você tirar. Tira você. Se você tirar, eu faço. Se você não tirar, não dá." E aí o texto diz: tiraram então a pedra.
Isso é maravilhoso. O povo está todo lá. A pedra saiu. O Lázaro está todo enfaixado, vindo vivo lá de dentro. Ele olha para o céu e diz: Pai, obrigado por ter me ouvido. Aliás, tu sempre me ouves, mas fizeste assim, para que em Betânia creiam que tu me enviaste. Confira comigo no replay. Jesus entrando, Marta falou: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, mas se o senhor pedir ao Pai, ele pode conceder. Corta para o cemitério, tiraram a pedra, o Lázaro vem vivo. Jesus fala: Pai, obrigado por ter me ouvido. O que é que Jesus fez entre a entrada da cidade e o cemitério? E a oração dele foi: Pai, ressuscita meu amigo, não para que eu não sinta saudades, não para que eu não fique triste, não para que, não tem nada a ver comigo, ressuscita o meu amigo, para que em Betânia creiam. Sabe por que a gente não recebe o que pede, irmãos? Porque a gente pede para a gente desfrutar. Quando a gente começa a orar para que os outros creiam, o Pai começa a liberar tudo e vai fazendo, e o povo vai crendo, e o negócio vai acontecendo. Muda a sua oração e no final dela você bota: para que creiam. Faz isso na minha casa, Senhor. Para quê? Para que os meus familiares creiam. Faz isso no meu trabalho, para que os meus colegas creiam. Quando a gente ora com essa motivação, o Pai atende. Por isso que a gente não pode parar de orar. Porque mesmo que a gente não tenha nada, Ele é o Deus da ressurreição. Se você tem pouco, Ele pode multiplicar. Se você tem quase nada, Ele pode fazer sobrar. E se você não tem nada, Ele pode ressuscitar. Porque Ele é o dono da vida. Ele criou tudo a partir do nada. Basta que uma palavra saia de sua boca. Haja! E vai acontecer. Eu tinha terminado o seminário, trabalhava com juventude na igreja, e achei que eu ia ser consagrado, pastor de juventude, e estava tudo certo. E aí, numa reunião de liderança, eu descobri que a igreja queria fechar uma congregação. Eu falei: gente, mas vai fechar por quê? Porque lá não converte ninguém, não cresce, não dá certo, só gastando dinheiro, e nada acontece, vamos fechar. Aí eu: mas gente, não fecha não, mas ninguém quer ir para lá, Manu. Aí eu, naquela ousadia que só o Espírito dá para a gente, falei: então eu vou. E aí eu fui. Cheguei lá, peguei 6 pessoas. Estou pregando e as pessoas assim olhavam para mim. Aí eu perguntava: quantos cestos? Não respondia nada. Aí de repente eu olhei, era uma casa que foi improvisada para ser congregação. Uns bancos de ripa lá que tinha umas farpas que furavam a gente, uma caixa de marimbondo, os marimbondos, e o povo com medo de... Era uma casa, então o templo era na sala, e tinha um corredor assim, o banheiro, aí no meio do culto alguém ia no banheiro e... Pensa numa bênção. E o povo não sabia, por que não converte ninguém? Será por quê? Porque Deus ali perdeu o poder, né, irmão? Não, é porque não tem ninguém ajudando Deus. Ele falou: sede meus cooperadores. Eu opero junto com vocês são cooperadores. A gente opera junto, eu sozinho não vou fazer. Eu quero fazer através de vocês. Só que a gente insiste em atrapalhar Deus, né, irmão? Além de não ajudar, ainda atrapalha. Não, eu quero que o cara converta, mas eu dou um banco que espeta ele, um marimbondo que ferroa, e ele quer ouvir a palavra e fica... A fé vem pelo ouvir, o cara não ouve nada, como é que converte? Eu vou te falar, nós planta igreja de um jeito muito eficiente, nós somos top, os batistas é os melhores que tem. É bom falar de nós, né?
Falar dos outros não tem graça, não. Aí, começou a entrar gente lá fora. E ficar onde seria a garagem da casa. E eu vendo aquele pessoal, e nunca tinha ido visitante nenhum lá. Anos que aquela congregação estava aberta, não convertia ninguém. E eu estou vendo o pessoal, e eu, ei gente, vamos entrar, vamos entrar. E eu cheio de esboço, seminarista, recém-formado, papapá, papapá. E vem, eles falavam, aí não. Aí eu não entendia, depois que eu entendi, marimbondo, né? Aí eu pedi licença, aquela meia dúzia que estava olhando assim para mim. Eu falei, vocês dão licença um minutinho? Fui lá para a porta e preguei só para quem estava lá fora. Eu repeti João 3,16 5 vezes. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Se você crer, você tem a vida eterna. Porque Deus amou de tal maneira. Eu repeti 5 vezes, falei, quem quer Jesus? Todo mundo levantou a mão. Falei, então entra aqui agora. Aí eles entraram, convertido. Aí gente, converteu. E o povo lá assim, ó. Eu, gente, converteu. Então, Deus abençoe. Eu orei com eles, peguei o contato, fui para casa, o pastor me ligou. Falei, pastor, 8 decisões. Aí ele começou a rir, achou que era brincadeira. Eu falei, não, tá lá, já vou te passar o contato para você batizar. Manu, não é possível, cara. Que bênção e tal. Olha Deus falando aí, você é o pastor desse povo. Eu? Mas com marimbondo? O pacote completo? Falei, pastorzão, tem que mudar muita coisa lá. Ele, então, Deus está te chamando. Aí eu, mas pastor, é muito. Ele falou, mas vai nessa tua força. Aí eu fiz um projeto, mostrei para ele, aprovou, sentei com aquela meia dúzia literal, eram 6 irmãos. E aí eu, quando estava no meio do projeto, 3 levantaram, vai ser desse jeito aí? O pastor está sabendo? Foi aprovado? Então nós estamos fora. E foram embora. Falei, gente, misericórdia, eu perdi metade da igreja na primeira reunião. Liguei para o pastor desesperado, falei, pastor, me desculpa, eu fiz besteira, esse negócio de ser pastor não é para mim não. E ele falou, quem foi embora, mano? Eu falei, não, fulano, ciclano, beltrano. Ele, aleluia! Falei, que é isso, pastor? Estou falando que o povo foi embora. Ele, meu filho, primeira lição no ministério pastoral. Nem toda perda é prejuízo. Às vezes é livramento. Falei, olha. Então posso continuar? Ele, vai na tua força. Porque dinheiro nós não tem não. Não tem ajuda de custo, gasolina, não tem nada. Toma a chave e deixa Deus te usar. Eu, amém. Em menos de um ano já éramos quase 80 pessoas lá. Pensa num negócio que Deus fez maravilhoso. Nesse processo, eu estava num culto na igreja mãe, na sede, e uma irmã me procurou e falou, Manu, meu filho está desviado, na praia, surfista e tal, e está com a namorada lá, da beira da praia, e não sei o que, lá. Ô, Manu, me ajuda, vai atrás dele. Eu falei, tá bom, irmã. Aí o que eu fiz? Comprei uma prancha. Fui aprender a surfar. O que a gente não faz por uma alma? E fui atrás e fiz relacionamento, e ganhei para mim, ganhei para minha casa, ganhei... Daqui a pouco ele estava lá, e tocando no louvor, doou a bateria, doou o baixo. Aí chegou um outro menino que sabia tocar, a gente já começou a montar uma banda, e vamos, louvor, palavra. Aí ganhamos um data show, e vamos. Um dia ele tocou o interfone na hora do almoço, e falou, eu estou indo lá na casa dela, eu vou terminar o namoro. Falei, que isso, rapaz? Aí veio assim aquela vontade de falar, termina logo. Ela não gosta de você, não gosta da igreja, e está dizendo que domingo é dia de namorar, e que eu não posso mais ir para a igreja. Eu não vou desviar de novo não, vou terminar com ela. Aí eu olhei e falei, oh Jesus. Só que meu coração falou uma coisa, e o Espírito de Deus falou outra. Aí eu virei para ele e falei, não termina não. Ele, você está maluco? Ela te odeia. Eu falei, mas vamos orar primeiro? Ele, se você quiser orar, você ora, eu vou lá terminar. Aí eu, não, volta aqui, fui atrás dele, falei, não, estou precisando de você agora. Nós vamos botar uns ventilador novo lá, vamos lá para você me ajudar e... Então vamos, entrou no carro, é bom que você dá uma aliviada na cabeça, calma, você está nervoso, não faz nada agora não. Aí beleza, parei na casa do irmão lá, eletricista, do lado da casa do irmão tinha uma igreja. Vocês não me conhecem, mas eu penso num cara que é vira-lata.
Eu sou completamente vira-lata. Quem não combina comigo, não combina com ninguém. Eu gosto de tudo, eu como qualquer comida, eu durmo em qualquer lugar, eu estou de boa. Entendeu? Eu fui pobre, aleluia. Conjuguei o verbo certo. Porque às vezes eu falo, eu sou pobre, aí o pessoal me, que é isso, pastor? Aí eu falo, então tá bom. Gente, uma igreja do lado daquele irmão, com todo respeito, com todo carinho, não é nenhum juízo de valor isso daqui, Deus me livre. Mas eu era muito mais novo, estava com um jovem, e eu sou meio da zoeira, então, tá bom? Tinha uma faixa. Aí eu olhei para ele, enquanto o irmão estava vindo, que o eletricista que ia ajudar a gente. Olhei para ele, olhei para a faixa e estava lá assim, ó. Campanha forte, 7 sexta-feira, não, campanha de Daniel, 7 sexta-feira forte, para quebrar qualquer maldição. Aí eu fui brincar, olhei para ele e falei, aí ó, o que sua namorada está precisando? Uma campanha forte dessa aí, ó, 7 sexta-feira para acabar com aquela maldição. Aí eu, achei que tinha feito uma piada maravilhosa. Ele fechou a cara, você ainda é pastor, hein, velho? Aí eu, eita. Aí liguei o carro, o irmão entrou, nós fomos. Aí botou o ventilador, soprou, beleza, ok. Voltei, parei, o irmão desceu. Falei, obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Que Deus retribua o irmão, porque não tem. Aí eu fui ligar o carro, olhei para a faixa, olhei para ele, olhei para a faixa. Aí ele falou, ó. Aí eu desliguei e falei, não. Esquece a zoeira. Eu e você. Vamos fazer uma campanha de oração por ela? Eu e você. Lá, depois da casa dela, termina a praia ali, tem um morro lá, não tem? Vamos eu e você, 7 sexta-feira, subir aquele morro, estender a mão para a casa dela, pedir Jesus para converter ela. Depois da 7ª sexta-feira, você vai no centro, compra uma cestona da Cacau Show, um cartão bonito e coloca, vamos à igreja comigo amanhã? Se ela não for no culto, aí você pode terminar. Aí ele, sério? Eu falei, sério, então é nós, valeu. No dia seguinte, sexta-feira, ensaio do louvor. Chegava lá, abria tudo, orava com eles, dava uma palavra, eles ficavam ensaiando e eu ia rodar pelo bairro, falar com o povo, na praça, no boteco, e nas casas, e pá, 9 horas eu voltava, a gente orava, fechava e ia embora. Geralmente sexta-feira, 9 horas, a molecada vinha, dali a gente ia tomar um sorvete, não sei o que, tal. E aí, quando eu terminei de fechar aqui, eu fui para o carro, 3 meninos pularam dentro do carro. Falei, hoje não vai rolar, porque eu tenho um compromisso, pode descer aos meninos. Não, nós vamos na oração também, na oração. Que oração? A oração da namorada. Aí eu, velho, você é fofoqueira. Ele falou, não, oração não quer demais, né? Falei, tá bom, então vamos. Aí nós fomos em 5. Aí eu expliquei, gente, é o seguinte, nós vamos parar aqui, Jesus converte ela. Vamos subir lá, vamos estender as mãos, e só pode orar por esse motivo, hein? Jesus converte ela. Depois a gente desce, tira uma foto e vamos embora. Pode ser? Beleza. No segundo dia, a mesma coisa. Abri, orei, ensaio do louvor, rodei o bairro. Quando eu cheguei, que eu fechei a igreja, pulou 5 meninos dentro do carro, veio um em cima de um cavalo com o outro, e de skate, bicicleta, bora na oração. Eu falei, que isso, gente? Aí nós fomos uns 12. Na última sexta-feira, foi a igreja toda. Tudo bem, a igreja toda eram as 40 pessoas. E aí nós fizemos logo um culto, e louvor, aí fizemos uma roda, demos a mão, e vamos lá. Aí eu expliquei, só pode orar pela conversão dela, então eu vou orar, e vai orando, quando chegar aqui a gente termina, desce, tira uma foto e acabou. Aí foi, do meu lado aqui tinha um menino recém-batizado, filho de baiano, menino engraçado demais, e o nome dele era Johnny. D-I-O-N-E, Johnny. Todo mundo orou, quando chegou no Johnny, ele falou assim, Jesus, converte essa miséria.
Aí todo mundo riu, acabou o culto, descemos, tiramos uma foto e fomos embora. Ele comprou a cesta, convidou, chegou no domingo, eu estou lá na porta recebendo o pessoal, maior expectativa, eu vejo ele subindo com a chinelaizinha. Aí eu olhei e vi que ela estava na garupa, falei, ela veio, é hoje. Aí vem chegando o seminarista. E aí, pastorzão, tudo bem? Beleza, meu querido? O senhor viu meu e-mail? Que e-mail, meu filho? Não, que eu mandei para o senhor do esboço, que eu que prego hoje, terceiro domingo. Eu falei, eu sei que prega hoje, meu filho? Ele, pastor. Eu falei, ai, meu Deus. Aí eu olhei para ela vindo, olhei para ele, e fiquei tentado a falar assim, não, deixa para domingo que vem, deixa eu hoje, deixa eu. Aí Jesus falou comigo assim, não é você que faz não, hein? Eu falei, Senhor, mas foi 7 sexta-feira? Não, não é você não. Eu falei, será que eu passei isso tudo, o senhor vai usar um seminarista? Nada contra, mas também nada a favor. Vocês sabem qual é a diferença de pastor para seminarista? Eu sei, eu já fui dessa raça. O pastor acha que sabe tudo, o seminarista ele tem certeza. Aí o menino começou a pregar. 23 páginas de esboço, como disse John Stott, como disse Schleiermacher, e eu lá de trás assim, o evangelho, meu filho, evangelho, cruz, evangelho, prega só o evangelho, só, meu Deus! E o menino, como disse Billy Graham, terminou, eu fui dar a benção, olhei, ela estava bem assim, olhei na testa dela e falei, agora vai, hein? Aí Jesus, não é você não. Falei, Senhor, não é possível. Aí eu dei a bênção, corri lá para a porta, ela veio, eu, querida, que bom que você veio, boa semana, volte sempre. Ela, foi embora, eu, miséria. Aí eu fiquei doido, gente. Eu cheguei em casa, não conseguia dormir. Falei, meu Deus, como é que nós perdemos? A menina estava aqui dentro. Chamei o pessoal e dei aquela... e vai, fiquei doido. Na quarta-feira, ele me liga dizendo, Manu, você não acredita o que acabou de acontecer. Falei, ai meu Deus, o que foi? Rapaz, deram o aviso lá que toda quarta-feira eu estava pregando os salmos. Então fiquei 2 anos e 4 meses e preguei os 150 salmos. Cada quarta-feira era um salmo. Aquela quarta-feira seria o 58. E aí, ela disse, eu estou sentindo um negócio ruim. Eu acho que eu não vou na faculdade. É hoje que vai ter o salmo? Aí ele falou, é hoje. Eu acho que esse salmo vai me acalmar. Você me leva na igreja? Eu falei, bora meu filho, leva ele. Mas eu estou sem moto, sem carro, sem nada. Eu falei, meu filho, leva nas costas, se vira. Pega essa menina e leva hoje. Aí tá bom, eu falei, Jesus, então é hoje, né? Aí ele falou, é hoje. Aí eu já tinha preparado o sermão. Quando eu olhei o sermão, eu falei, ai meu Deus, tem que pregar isso aqui mesmo, né? Ele falou, é isso aí. Eu, tá bom então, mas eu vou pregar só para ela, tá? Ela sentou, irmãos, e eu fiquei daqui assim, ó. Porque Deus está dizendo para você. Deus está dizendo. Olha o que Deus está dizendo. É para você nessa noite. Mas eu mirei só na testa dela e tá. E ela foi tomando uma atrás da outra. No último versículo eu falei, em nome de Jesus, ela deu um pulo lá no banco. Ficou em pé com ele arregalado, todo mundo assustou, ninguém sabia o que fazer. Aí eu desci, abri os braços, ela veio, abracei e ela começou a chorar. E todo mundo com o olho arregalado, o pessoal pegando o telefone. Minha esposa, professora, estava dando aula, aplicando prova, aí o celular dela começou a vibrar. Converteu, miséria, converteu. E o povo tudo assim, tal, querendo celebrar, mas a menina está chorando, o que a gente faz? E aí ela chorou, molhou minha camisa toda, botei o microfone na boca dela e falei, o que você quer, minha filha? E ela falou, eu quero aceitar Jesus. Pode botar aí para nós. Coisa linda, gente.
na PIB de Guarapari, eu fiz o que eu fiz? Tchan. Aê! Fiz o casamento deles, batizados, membros da PIB de Guarapari, e olha que coisa mais linda que chegou lá agora. O Noah. Louvado seja Deus, meu irmão. Eu vim aqui só para te dizer isso. Não pare de orar, porque o seu Deus está doido para começar a te responder. Que Ele te abençoe em nome de Jesus. Amém.